Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, é muito bom ter vocês aqui. Nós sempre tratamos aqui no canal de assuntos teológicos, falamos de temas que envolvem a religião e vez por outra nós falamos sobre alguns outros assuntos um pouquinho mais polêmicos e hoje nós vamos falar sobre um tema assim bem controverso, um tema bem polêmico e eu queria que você ficasse com a gente até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Bom, meus amigos, como eu disse, o tema é bem polêmico. Neste último mês, agora de novembro, o Reino Unido tomou uma decisão muito estranha, uma decisão na realidade triste, permitindo que mulheres que tenham bebês com síndrome de Down tenham a possibilidade de abortar, e isso inclusive um aborto tardio, ou seja, até praticamente antes do parto, se a mulher ainda quiser, ela pode abortar. Eu tenho aqui as notícias. O Tribunal Britânico confirma a lei que permite aborto tardio de fetos com síndrome de Down. E uma mulher de 27 anos que tem síndrome de Down e a mãe de uma criança que também tem este distúrbio genético processaram o Ministério da Saúde britânico por considerar que a exceção é discriminatória. Então, essas notícias estão correndo por aí. Um outro jornal disse o seguinte: o nascimento de crianças com síndrome de Down cai pela metade no Reino Unido, pois os pais estão decidindo pelo aborto. E diz mais, dados recentes mostram que 90% dos pais no Reino Unido escolheriam abortar se descobrissem que seu filho nascerá com síndrome de Down. E o jornal El Mundo publicou o seguinte: Reino Unido confirma a legalidade de abortar fetos com síndrome de Down até o momento do parto. Gente, até o momento do parto, praticamente não falta mais nada. E com caráter geral, a lei permite abortar durante as primeiras 24 semanas de gravidez na Inglaterra, Gales e Escócia. Bom, diante destes fatos, diante desta lei que me assustou profundamente, eu resolvi fazer um vídeo com um casal amigo, está aqui comigo. Eu estou com a Marilene e com o Raul. Eles pertencem à nossa igreja aqui em Danbury, mas são da boa terra do Maranhão. Eu vim do Maranhão para encontrar maranhense. Diz que em todo canto onde você vai no Brasil, você encontra maranhense. Menos um. Pelo menos um, mas vai ter um maranhense em qualquer lugar onde você for. E aqui também. E eu vou deixar que a Marilene fale sobre esta questão, porque recentemente, neste ano, no início deste ano, ela teve a notícia mais feliz que um casal pode ter, que é a notícia de que vai ter um bebê, que ela estava grávida, foi logo no mês de janeiro. Sim. E aí eu queria que você contasse pra gente como que foram esses momentos. E aí lá para o mês de maio aconteceu nos exames, exame pré-natal, não é? Ela receber a notícia de que teria um bebezinho com síndrome de Down. Então ela vai contar pra gente essa experiência, ela vai contar pra gente como que foi, o que aconteceu no hospital, quais foram os aconselhamentos que você recebeu por parte das pessoas da área da saúde. Conta pra gente desde o começo aí, como foi essa notícia de que vai ter um bebezinho, como é que foi isso? Em janeiro a gente teve, inclusive quando eu dei a notícia para o Raul, eu falei assim, tá aqui a nossa segunda chance. Porque na verdade a gravidez da Alice foi uma segunda gravidez, a gente já teve um aborto com 3 meses atrás. Então era uma gravidez muito desejada, com muita oração e muita expectativa. Esse foi um aborto espontâneo? Sim, o primeiro foi um aborto espontâneo de 9 semanas, que inclusive a gente estava programando revelar no nosso aniversário de 5 anos de casamento. Mas, 3 dias antes da data do aniversário, eu tive o aborto. Isso só fez com que a gravidez da Alice fosse, assim,
de uma expectativa, uma ansiedade, principalmente para mim, bem grande. Ok, então em janeiro Deus nos abençoou, estava correndo tudo bem, minha gravidez foi tranquila. As mulheres aí que têm a experiência da gravidez sabem que no início é muita fraqueza, enjoo, essas coisas. Para mim não teve nada disso. Então dava tudo muito bonito. Aqui nós, apesar de ser imigrantes, nós somos muito bem acolhidos na questão do cuidado de saúde. E eu estava fazendo os meus exames do pré-natal normalmente. Então, ao chegar na 20ª semana de gestação, eles aconselham fazer um teste para rastreio de alguma síndrome no bebê. Eu fiz o teste normalmente, não estava com nenhuma ansiedade em relação ao teste, porque a gente nunca imagina que o resultado poderia ser uma bomba. Então, 18 de maio, eu estava aqui em casa, tranquila, me ligaram da clínica falando o resultado do exame que eu fiz, chama Quad Screen. Ele fazia o rastreio de 4 síndromes e que tinha dado positivo para a síndrome de Down para o meu bebê. No momento eu nem realizei o tamanho da bomba, eu não digeri a informação, eu só disse ok para a pessoa que me ligou e ela falou assim, você aguarda uma ligação do hospital que vão te chamar para realizar novas ultrassons. Pastor, naquele momento eu imaginei se fosse só um pensamento da minha cabeça, mas algo me impressionou na minha mente dizendo assim, fica calma, eu estou contigo. Hoje eu posso me segurar nessa palavra e acreditar que foi Deus que impressionou a minha mente naquele momento. Então, depois de alguns segundos da notícia ali do telefonema, foi que eu realizei a gravidade da notícia do que ia ter um bebê com síndrome de Down. Então, aí eu desabei em choro. Foi uma tarde só de choro, e aí eu mandei mensagem para Raul, eu nem liguei, né, porque ele estava no trabalho, eu não queria assustar ele lá no trabalho. Mas aí eu mandei mensagem no WhatsApp para ele, falando que no dia seguinte eu precisava ir no hospital colher sangue para fazer novos exames, porque tinha dado esse resultado positivo para a síndrome de Down. Ok, então, no dia seguinte, era uma quinta-feira, Raul e eu fomos até o Danbury Hospital, que é o hospital aqui da cidade. Por ser época de pandemia, o meu acompanhante ficou na recepção e eu adentrei aquelas salas sozinha. Agora vocês imaginem o coração de uma mãe de primeira viagem com uma notícia bombástica dessa nas mãos. Eu estava gelada, claro, e assustada. Então, ali eu estive presente com o doutor especialista nas ultrassons daquele departamento de saúde maternal e fetal. E aí ele veio me falar sobre a possibilidade de um aborto. Era legal, é legal, nessas condições, até a semana, se eu não me engano, era até a semana 22, 20, era muito próximo. E eu estava na semana 20, então eu não tinha muito tempo para pensar de qual seria a minha decisão, se um aborto sim ou para não. Então, o doutor fez a proposta. Ele me informou que, diante do resultado ele me explicou o que significava aquele teste primeiro que eu fiz, que era um teste de 85% de acerto, mas que não era um teste de diagnóstico, era um teste de rastreio, mas que no resultado do meu exame tinha dado uma probabilidade de 1 por 26. Então, o doutor especialista ali na saúde maternal e fetal, ele foi me explicar o que significava o primeiro teste que eu tinha feito e me falou sobre a possibilidade, se eu quisesse fazer o aborto, que
era legal fazer, era legalmente, né? Não era um crime fazê-lo, e que eu tinha que decidir dentro daquela semana, porque o prazo legal para um aborto estava findando. Então aquilo para mim foi chocante, foi como me colocarem contra a parede para eu decidir a respeito da vida de alguém. Então, peraí. Você, no momento que recebe a notícia de que possivelmente seu bebezinho teria síndrome de Down, o médico explicou, disse que a porcentagem para que aquela criança viesse com síndrome de Down era muito alta e abriu o leque de opções para você. Entre essas opções, dentro da legalidade aqui das leis americanas, você poderia fazer o aborto, mas tinha que decidir logo porque já estava terminando o prazo. Sim, exato. Como é que você se sentiu nessa hora? Aí, como eu falei, como se alguém te colocasse contra a parede e te desse um sim ou não para você decidir a vida de alguém, é demais. E o pior de tudo é, como eu citei antes, eu estava sozinha, época de pandemia, Raul ficou fora, e agora eu tinha que escolher, se eu escolhesse fazer o aborto, tinha que ser rápido, e tinha mais um teste para fazer que chama do aminocentese, é um teste invasivo e que tem um risco de ter um aborto espontâneo por fazer o teste. Então, naquele momento ali, foi difícil até dizer para ele, porque ele queria uma resposta assim, rápida. Ou naquele momento, e claro, né, eu fiquei chorando na sala, não consegui mais nem dialogar. Então, acredito que até por isso, como eu não estava mais raciocinando, eles disseram, ok, então você vai para casa, você conversa com seu esposo e você liga para nós o mais rápido possível, se você quer fazer o último teste, que é esse da aminocentese. Vocês podem verificar depois o que significa, mas é praticamente uma agulha enorme que vai perfurar a barriga da mamãe até chegar no líquido do bebê e colher um pouco do líquido para examinar. Então, naquele momento, eu tinha que dar uma decisão. Se a minha decisão estava mais pendente para o aborto, eu teria que agendar logo o terceiro exame, que é esse da aminocentese, é um exame invasivo. Ou se a minha decisão estivesse pendendo para não fazer o aborto, eu faria um segundo teste menos invasivo, era só colher o sangue e fazer um rastreio do DNA do bebê no meu sangue. Mas esse teste também não dava 100% de certeza. Então, era só mais uma indicação de que se o bebê teria ou não alguma síndrome, no caso, nossa síndrome de Down. A emoção que você sente eu não tenho nem palavra para descrever. Eu me lembro quando nós chegamos na igreja, eu vi que vocês dois estavam sentados, ela estava bem triste. E no final do culto, era uma quarta-feira à noite, não foi? Ou foi Um sábado pela foi manhã. foi um sábado pela manhã, é verdade. Sim. Quando terminou o culto, você chamou a gente na sala pastoral. Eu, tava o Raul, acho que o ancião também. Tinham pouquíssimas pessoas. Casais mais próximos, amigos nossos. E foi quando você transmitiu pra gente, eu me recordo desse momento, porque ela disse, olha, eu fiz esse exame e recebi esse resultado e também recebi estas informações de que eu poderia abortar e que o prazo estava se extinguindo. Mas o que ela falou pra gente ali, fosse qual resultado fosse, que ela não faria isso, e pediu que nós orássemos para que Deus, se quisesse, ele poderia fazer o milagre e a criança não vir com síndrome de Down, ou que se viesse com síndrome de Down, que fosse a vontade dele, que desse a vocês força para suportar toda a demanda que exigiria de cuidar de uma criança com Down. Sim. Nós oramos naquela noite, naquela manhã de sábado, e
continuamos também como igreja em oração. Continue a história. Então, a gente ficou em 2 semanas em oração, nós aqui na igreja. De primeiro momento, a gente decidiu não contar para os nossos familiares no Brasil, porque era algo muito assustador e a gente não queria deixar eles tão pesarosos nessa distância ainda mais. Mas depois de um certo ponto, toda a família do Raul estava orando e solicitando oração para todas as igrejas aí no Brasil que a gente tinha amigos, conhecidos, e foi uma grande corrente de oração pelo nosso bebê, que até então a gente não sabia se era menina ou menina, porque não tínhamos ainda feito a revelação do gênero do bebê. Então, nessas 2 semanas, quando eu saí da sala dessa conversa no hospital e eu falei para o Raul o que tinha passado lá dentro e dessa oferta que foi feita para nós de descartar um bebê, o nosso bebê, foi então dentro ali do carro que a gente conversou e decidiu. Quer falar? Eu costumo não me expressar muito nesse tema, é um tema que eu fico muito emocionado e aconteceu que nesse momento que estávamos no carro, eu falei a ela, olha, eu não quero conversar muito sobre isso, eu quero só que Deus haja e vamos confiar nele e vamos encerrar essa conversa, porque às vezes a gente se preocupa muito, às vezes a gente chora muito e trata coisas como se nós pudéssemos fazer algo. E são coisas que não é do nosso... não é da nossa capacidade, não é do nosso intelecto fazer algo para isso. Então, eu não quis me prolongar na conversa, eu quis deixar logo na mão de Deus. Naquele momento oramos, entregamos as nossas vidas na mão dele e a vida do nosso bebê. E assim foi feito. Então, ali, naquele momento, nós buscamos força e sabedoria de Deus e decidimos que não era direito nosso tirar a vida de alguém que nós não podíamos dar de volta. Então, se o Deus Criador deu, se porventura, ao nascer, porque a síndrome de Down ela não é só físico, aparência física. Geralmente essas crianças vêm com uma série de problemas de má formação de órgãos, rins, coração, e algumas têm uma vida bem difícil, já difícil no meio social e difícil por questões de saúde. Então a gente decidiu que, se por acaso, após o nascimento, essas dificuldades todas de má formação viesse a acarretar o falecimento da criança, mas então que não teria sido nós, com nossas mãos e decisão, que teríamos encerrado essa história, mas que tinha ficado sob o controle de Deus. Então, depois de 2 semanas de oração, jejum, papai, que podia jejuar, jejuou todos os sábados até o nosso bebê nascer. A gente teve, inclusive, o resultado de surpresa, viu, pastor? 1º de junho eu voltei para fazer, novamente repetir todas as ultrassons que medem a cabeça do bebê e os órgãos e tudo, e ali eles vão investigando se o desenvolvimento do bebê está dentro do padrão esperado. Então, quando eu estou na sala ali, a pessoa, a mulher que sempre me atendia fazendo as ultrassons, ela disse, eu não sei por que mandaram você vir aqui de novo. E eu, né, disse, porque o resultado do meu bebê deu que tem síndrome de Down. Ela disse, não, ele não tem, está tudo normal. Eu disse, sério? Really? Eu nem quis acolher no primeiro momento aquela resposta para não criar uma falsa alegria. Eu disse, olha, ninguém me falou nada. Ela disse, então espera um pouquinho que eu vou falar com o doutor, que inclusive era o mesmo que tinha tido a reunião anterior comigo. Eu vou conversar com ele e confirmar o resultado.
E sim, gente, aquele foi 1º de junho, o dia mais feliz desse ano. Quando falaram que o resultado do 2º teste que eu tinha feito, que tinha 99% de acerto, mostrava que o bebê não tinha nenhum erro genético para síndrome de Down ou qualquer outra síndrome. Então, naquele dia também nós choramos muito, mas foi um choro de vitória, de regozijo e de gratidão a Deus. Uau! Eu lembro quando você chegou na igreja e contou a novidade pra gente, nós estávamos orando e ficamos radiantes, compartilhamos dessa alegria, mas imediatamente veio à minha mente aquele questionamento em cima do que tinha acontecido. E se você tivesse tomado a decisão imediatamente quando houve a abertura de possibilidades, olha, já está na 20ª semana, não pode esperar mais. Então tá bom, doutor, então faz o que tem que fazer. Já imaginou uma criança saudável teria sido assassinada, destruída, morta? Porque um exame que, mas a porcentagem era alta, ele quase não erra, e enfim, mas errou. E mesmo que o exame tivesse dado certo, nós acreditamos num Deus, nós estávamos orando e Deus pode reverter todas as coisas, e de fato as coisas aconteceram de maneira diferente daquilo que era o esperado. O que o médico esperava era que o exame que deu uma taxa tão alta e que, tantos por cento que vai vir com Down, e depois não tem. Quer dizer, e se ela tivesse tomado a decisão, como muitos pais têm tomado no Reino Unido e em outros lugares, recebeu a notícia, não, a gente não quer, então faz o aborto. Como se fosse um produto, sabe? Você comprou um negócio no Amazon, não gostei, vou devolver. E aí você, sabe, como se fosse descartável. Sim. Eu recebi a notícia, não quero, então joga fora. Não é assim, é uma vida. E eu achei muito interessante a fala da Marilene, que se a bebezinha viesse e depois tivesse má formação e qualquer tipo de problema viesse a morrer, mas que não foi ela quem tomou a decisão, não foi ela quem executou aquele ato. Tudo estava nas mãos de Deus, porque Ele é o doador da vida. E isso, para mim, é o mais importante. A decisão, mesmo em face da possibilidade real da síndrome, eles não somos nós que temos que decidir pela vida do outro. E eu achei isso assim, eu disse, eu preciso gravar com esta família. Bom, eu coloco agora algumas cenas que você está assistindo aí, do momento em que a gente recebeu no chá revelação, a gente percebeu que seria Alice, uma menininha. Agora o nome vai aparecer, então prepare para receber o autógrafo do coração.
está a princesa Alice, saudável, perfeita, uma bênção do Senhor. E está aqui, mostrando o milagre de Deus, como Deus é poderoso, mas também para dizer para você, mesmo sem falar nada, ela está aqui para dizer para você, você não é dono da vida dos outros, não é você quem manda na vida de um bebê, é Deus. A decisão de dar a vida ou de tirar a vida não pertence a nós, pertence a Deus. E a Alice está gritando aqui hoje para você, ela está dizendo isso para você. Ei, papai, mamãe, mesmo que tenha uma doença, mesmo que tenha algum problema, não são vocês que decidem a vida de um bebê. Quem decide é Deus. E que Ele nos abençoe.